Pneus e lastração. A correta lastração é muito importante para melhor utilizar o trator. Dependendo do tipo de carga, do tipo de terreno que o trator está operando, e que se determina o tipo e a quantidade de lastro a ser colocado. A eficiência de tração pode ser aumentada colocando-se ou tirando-se peso, obedecendo aos limites máximos de carga e pressão especificado para cada medida de pneu. Pneu com lastro insuficiente patinam facilmente, determinando perda de velocidade, desgaste rápido da banda de rodagem e consumo excessivo de combustível. O lastro excessivo aumenta a compactação de solo e a resistência ao rolamento das rodas. Em superfícies asfaltadas ou concreto, a patinagem fica entre 5% e 7%. Em terrenos duros, 7% a 12%. Em terrenos firmes, com um pouco macio, entre 10% e 15%. Em terrenos muito soltos, arenosos ou lamacentos, entre 13% e 18%. Então essa patinagem ela tem que ocorrer, tá? Para evitar danos no equipamento, porém ela tem um limite mínimo e máximo dependendo do terreno que eu estou, dependendo da operação que eu estou realizando. Então isso aí tem que ser controlado, definido o lastro máximo do equipamento pelo fabricante, qual que é a capacidade máxima de peso que ele pode suportar, e dentro dessa capacidade máxima de peso a gente vai adicionando ou tirando pesos dianteiros, traseiros, frontais nas rodas, para poder equilibrar o trator para cada tipo de operação. Isso aí vai ficar para um outro treinamento mais específico somente de lastração de pneus. A pressão dos pneus também afeta a tração. Deve-se obedecer os limites estipulados pelo fabricante, regularmente conferir a calibração, e também é importante verificar visualmente o estado dos pneus. Pneus e lastração. De uma forma simplificada, o operador do trator poderá identificar se o deslizamento está sendo satisfatório observando a marca deixada no solo, conforme os exemplos a seguir. Um pneu com uma lastração correta ou incorreta deve ser verificado durante a operação, mesmo sem ter uma balança para fazer as pesagens no campo, devido à condição e a marca deixada no solo, tá? A correta lastração, ela deixa uma marca com as laterais bem definidas, porém o meio da lastração, o meio da marca do pneu, fica indefinido, fica bem atrapalhado, como na imagem superior. Uma lastração, uma calibração com pouco lastro, quando eu coloquei pouco lastro no meu equipamento, a patinagem dele vai ser muita, então eu não tenho definição nenhuma da marca das garras do pneu no chão. Então não consigo definir as marcas da garra no chão, significa que eu estou com uma baixa lastração. E quando as marcas do solo ficam bem definidas, bem desenhadinhas, significa que eu estou com um excesso de lastro e meu equipamento não está patinando. Então, quando o meu equipamento não está patinando, eu posso ocasionar quebras no meu sistema de transmissão. Tração dianteira. Quando se liga a tração dianteira, as rodas dianteiras trabalham em torno de 1 a 5% de avanço em relação às rodas traseiras. As rodas da frente trabalham puxando as de trás para auxiliá-las. A tração dianteira aumenta a aderência ao piso, use-as em terrenos ruins, com lamas e escorregadios. Para que a tração dianteira não trabalhe sendo freada pela tração traseira,
ela deve ser ligada apenas nos momentos de grandes esforços. No trator reboque, deve-se ligar a tração dianteira ao entrar no talhão para carregamento e desligá-la toda vez que não houver necessidade. No deslocamento com carreta vazia, a tração deverá estar desligada, diminuindo esforços no diferencial dianteiro e no eixo cardan. Esse tipo de ação, ligar, desligar a tração, ele está diretamente ligado à vida útil dos componentes da tração dianteira e traseira e à vida útil dos pneus, tá? Então, no momento que eu não estou sendo exigido um esforço da tração dianteira, eu desligo. Um outro fato muito importante é durante as mudanças de área. Eu vou fazer uma mudança de uma área para outra, que eu não estou carregando esforço, não estou fazendo esforço, e eu tenho que desligar a tração, porque a tração ela não tem uma lubrificação forçada, a tração, principalmente o eixo dianteiro. Então, quando eu estou forçando essa tração acima de uma velocidade mínima, acima de 10, 12 km por hora, eu não posso utilizar a tração, pois ela pode acabar estragando e trazendo prejuízos para o meu equipamento, tá? Tração dianteira deve ser ligada, desligada com o trator parado. Em alguns são equipados com um sistema que permite que o operador ligá-la ou desligá-la com o trator rodando devagar e desacelerado. Deve-se fazê-lo com o trator, não deve-se fazê-lo com o trator puxando. Se eu estou tracionando alguma coisa, de forma alguma eu posso ligar a tração. Eu tenho equipamentos que eu ligo a tração, eu tenho que parar meu equipamento para ligar a tração, e tem equipamentos que eu posso fazer o ligar e desligar a tração com uma tração, com o equipamento rodando, funcionando em baixa rotação e em marcha lenta, fazendo uso da embreagem para fazer esse acionamento. E tem alguns equipamentos que possuem tração automática, eu deixo ela ligada no sistema automático e quando está em linha reta e precisa, ela automaticamente está funcionando. O estercei, eu fiz atingir a velocidade que não está compatível com minha tarefa, essa tração automaticamente desliga. Então depende do modelo e marca de equipamento. Lubrificação. Verifique os pinos graxeiros. Após essa verificação, existindo algo irregular, comunique o responsável. Então, os pinos de lubrificação do trator, eles devem ser conhecidos pelo operador, os locais de lubrificação. Cada equipamento tem um bico graxeiro em locais diferentes, em cardãs, em eixo dianteiro, outros tem no eixo traseiro e assim por diante. Então, tem que ser identificado pelo operador. Durante a lubrificação tem que ser acompanhado. Se o operador não fizer a lubrificação, ele tem que acompanhar para ter noção que foram engraxados corretamente. E quando identificar algum graxeiro estragado ou ruim, fazer a substituição do mesmo. Barra de tração. Os tratores em geral possuem barra de tração que podem ser utilizadas na posição fixa ou oscilante. Para utilização na posição fixa, basta travar a barra de tração através dos pontos de trava. Para a posição oscilante, remover os pinos de trava. Observação: a posição fixa é utilizada para acionamentos de carretas e alguns tipos de implementos, principalmente em terrenos com declividade. A posição oscilante é indicada para implementos que vão operar em terrenos planos, além de facilitar a manobra no local de operação. Então, na barra de tração tem alguns pontos de fixação que eu posso travar a barra ou deixar a barra solta. Eu posso travar ela no centro, eu posso travar ela na lateral, eu posso deixar ela correndo do centro para uma lateral, do centro para outra e assim por diante, dependendo do tipo de equipamento que eu estou usando,
de implemento que eu estou usando e da operação e do terreno que eu estou trabalhando. Então, tem que fazer essas três avaliações antes de eu travar ou destravar na barra de tração. Que tipo de equipamento que eu estou usando, de implemento, o terreno que eu estou trabalhando, se ele é um terreno plano, se é um terreno torto, se eu tenho risco de escorregamento, e se o meu se a velocidade e o tipo de operação que eu estou fazendo, se ele exige que seja travado ou ele exige que seja solto, depende da operação que está sendo efetuada. Bloqueio do diferencial. A função do bloqueio do diferencial é travar os semi-eixos, fazendo com que a força motriz seja transmitida igualmente às rodas, evitando a patinagem. O bloqueio não deve ser aplicado em curvas ou com as rodas patinando. Pressione o pedal da embreagem para imobilizar a roda, a roda que está patinando, para evitar trancos ou danos no dispositivo do bloqueio. Então, o bloqueio esse sinal que aparece aí no painel amarelo. O acionamento é feito por interruptores ou por alavancas, dependendo do tipo do trator. E o bloqueio ele tem a função de não deixar uma roda patinando e a outra parada. Então, ele faz o travamento das rodas traseiras com a roda dianteira. Portanto, eu não posso trabalhar com bloqueio do diferencial ligado o tempo todo, tá? O bloqueio diferencial eu uso no momento que eu estou em algum lugar que eu estou com dificuldade de sair daquele local. Sair daquele local, desabilito o bloqueio diferencial e continuo trabalhando normalmente. É só no local que está patinando que eu vou usar ele. Sempre em linha reta, nunca eu vou usar um bloqueio diferencial para fazer curva. Se eu usar o bloqueio diferencial para fazer curva, eu vou acabar estragando toda a parte de diferencial do meu equipamento. Vamos entender melhor sobre o diferencial, enxergando as funcionalidades dele no simulador. Então, o diferencial funcionando normalmente, trabalhando em linha reta, ele está com uma engrenagem, o peão girando, a coroa, que está gerando um conjunto de engrenagens satélites, todas no mesmo sentido. Então, estou girando todas juntas. Então, estou trabalhando em linha reta e durante uma manobra, eu precisei uma roda girar mais do que a outra para poder fazer a curva, né? Então, quando eu estou na curva, o eixo do lado direito está com uma velocidade diferente do eixo do lado esquerdo. Então, esses dois eixos em cor clara, aí, os dois eixinhos em cor clara, está mostrando a diferença de velocidade entre uma roda e a outra durante a curva. Em linha reta, as duas velocidades estão iguais e durante a curva, esse é o movimento que está sendo feito, tá? Então, quando eu estou fazendo a curva, o diferencial tem que fazer esse tipo de movimento. E quando eu bloqueio o diferencial, eu estou com uma trava fazendo a ligação desse com esse, desse com esse. Então, não tem o giro do diferencial. Por isso que eu não posso fazer o acionamento do bloqueio de diferencial e fazer uma curva. Se eu fizer uma curva, eu vou quebrar as engrenagens da caixa satélite do diferencial. Eixo dianteiro. Funcionamento do eixo dianteiro. As articulações são movimentadas por um cilindro que movimenta os dois munhões para a esquerda e para a direita. O diferencial montado pelo pinhão, coroa de engrenamento e eixo e caixa satélite, eixos, semi-eixos e caixa satélite. O semi-eixo é ligado no eixo do cubo redutor. Esse eixo é ligado por uma articulação flexível
faz o movimento de esterçamento do equipamento. E o eixo é ligado no centro da caixa satélite, da caixa redutora, que faz a redução da força. Então o eixo vem com um torque e aí multiplica o torque dentro do cubo. Controle remoto. O sistema de controle remoto tem a finalidade de acionar cilindros hidráulicos externos através de válvulas de comandos direcionais com engate rápido. Antes de acoplar a mangueira do cilindro hidráulico externo, limpe a superfície do engate rápido. Quando não utilizar os engates rápidos, mantenha-os fechados e com as tampas plásticas. Não acople o sistema hidráulico do trator a sistemas hidráulicos externos que contêm impurezas, pois podem contaminar o óleo hidráulico do trator. Poderá causar avarias aos seus componentes, como bomba, válvula, filtros e outros. Se o equipamento que eu estou acoplando no sistema de engate com controle remoto tiver algum tipo de impureza, essa impureza vai entrar para dentro do sistema hidráulico. E tem alguns equipamentos que o sistema hidráulico eles compõem transmissão, parte de direção e parte de hidráulica. Então, se eu não tiver um filtro na entrada, no retorno desse óleo, eu posso contaminar todo o meu circuito. Então, se eu for utilizar no equipamento que eu tenho dúvida sobre a qualidade do óleo que está retornando para o meu componente, para o meu trator, o ideal é colocar filtros para fazer a filtragem do óleo antes do retorno dele para o trator, tá? Para manter um índice de pureza legal no óleo hidráulico.